Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para juntos realizarmos esta programação. Hoje eu quero estudar com você o Salmo 139. O tema da mensagem será Verdades do Salmo 139. Fique conosco. Deus tem uma palavra extraordinária para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um versículo, eu quero ler no Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Baseado no Salmo 139, eu quero mostrar algumas verdades lindas, preciosas que estão contidas nesse salmo. O tema da mensagem é Verdades do Salmo 139. Eu gosto muito deste salmo, porque ele é um salmo esclarecedor. Nós encontramos muitas verdades que estão contidas dentro deste salmo. A bem da verdade, quem escreveu foi Davi, e Davi mostra dentro desse precioso, desse extraordinário salmo, algumas coisas que valem a pena a gente observar. Primeira coisa, ele diz no versículo: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Então veja que a primeira verdade que eu consigo encontrar e que Davi exaustivamente vai mostrar dentro desse salmo é que nós somos conhecidos de Deus. Deus nos conhece. Mas quando a gente fala de conhecimento de Deus, parece uma coisa assim muito fácil de ser entendida e explicada, porque como Criador ele conhece todas as pessoas. Mas a verdade é que nós precisamos compreender e entender as coisas que estão associadas a este conhecimento. Veja que Deus, ele tem a capacidade de nos sondar. O que é sondar? Sondar é você, acima de tudo, ser extremamente verificado nas suas ações, nas suas atitudes, por parte de Deus. Tu me sondaste e me conheces. E para enriquecer mais, o versículo 2 diz: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Então vamos por parte. Primeira coisa, quando a Bíblia está falando que Deus conhece o nosso assentar e Deus conhece o nosso levantar, Deus conhece a gente quando está na inércia, quando a gente está em descanso, não é? Mas a Bíblia também mostra que Deus nos conhece quando nós estamos em ação. A expressão assentar e levantar mostra justamente isso. Quando você está sentado, você está numa posição de quê? De descanso, não é? Quando você se levanta, não são poucas as vezes na Bíblia que a gente, ao estudá-la, a gente vai perceber que quando Deus está mandando o homem se levantar, quando o homem se levanta, aquilo está mostrando que o homem partiu para uma ação, para tomar uma atitude, acima de tudo, para colocar em prática uma ação. Agora, como é importante a gente saber que nós temos um Deus que nos conhece. Por que isso é importante? Porque o Salmo vai mostrar uma outra grandeza de Deus, que é algo extraordinário. O Salmo 139 mostra a deidade do Senhor. O que é isso?
Você sabe que Deus é o único ser que possui onipotência, onipresença e onisciência. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, Ele não é detentor de parte do poder. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele também é onisciente. Tudo isso o Salmo mostra. O que é onisciência? Onisciência é a capacidade que Deus tem de conhecer antecipadamente aquilo que vai acontecer, de saber das coisas antes que elas aconteçam. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Ou alguém que, usado por Deus, entende? Recebe a revelação daquilo que vai acontecer. Não é? Então, esse salmo ele é extraordinário por causa disso. Então, eu gostaria que você observasse quanto vale a pena a gente se relacionar com Deus e desfrutar de todos esses benefícios. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Olha o verso 3. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Para mim, isso aqui é extraordinário. O que o versículo está dizendo? O versículo está dizendo que Deus sabe o que eu vou pensar daqui a 5 minutos. Você já parou para pensar nessa grandeza? Nessa extraordinária capacidade da deidade? Deidade nada mais é do que a capacidade de um ser divino. Só Deus é um ser onipresente, onipotente e onisciente. E essas verdades, elas precisam ficar bem definidas na nossa mente, no nosso entendimento, para que a gente possa se relacionar bem com esse Deus extraordinário. É um Deus extraordinário que eu preciso conhecê-lo na expressão da palavra. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar com o Salmo 139. O tema da mensagem que estamos conversando é Verdades do Salmo 139. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando o Salmo 139. O tema da mensagem é Verdades do Salmo 139. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo da extraordinária capacidade de Deus de conhecer as coisas, mesmo antes delas acontecerem. O versículo 4 que eu li diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Isso, irmãos, para mim é algo magnífico.
Você saber que existe um Deus que sabe o que eu vou pensar daqui a alguns minutos, daqui a uma hora. Antes que eu verbalize, antes que eu torne em verbos a minha expressão, a minha palavra, Deus já sabe o que eu vou dizer. Então, quando eu passo a estudar Deus, eu consigo então a ter a capacidade, não na sua totalidade, porque a minha mente finita e a sua, de igual forma, não tem a capacidade de compreender Deus na sua extensão. Mas pelo menos você passa a compreender que esse Deus é estupendo, que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é grande, que esse Deus é extraordinário. E ao longo do Salmo 139 nós vamos aprendendo verdades extraordinárias. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. O versículo 5 diz assim, ó: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Deus, como ele é um ser onipresente, Deus está aqui, Deus está lá, Deus está em todos os lugares. Eu estou aqui agora falando com você e Deus está me ouvindo, como também está te ouvindo. Outro está do outro lado falando e Deus também está. Eu estou aqui nesse continente, outro do outro lado do continente falando e Deus tem a capacidade de ouvir esse que vos fala, mas também tem condições de ouvir você, de ouvir o outro, como qualquer lugar onde esteja uma pessoa clamando por ele. Só Deus tem essa capacidade. E ele nos cerca. Isso quer dizer que ele nos protege. E depois diz, e ele põe sobre nós a sua mão sobre nós, fala da autoridade dele sobre a nossa vida como o Todo-Poderoso. Isso me dá tranquilidade. Eu me sinto tranquilo, sinceramente, me sinto seguro por saber que existe um Deus que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente e que está com as mãos estendidas sobre mim. É o que o versículo está dizendo. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Isso me dá segurança. Mas o versículo 6, o salmista, ele fala da seguinte forma: Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não posso atingir. É o que eu estava dizendo há pouco. Eu não posso compreender Deus, nem você, em toda a sua dimensão. É muito extraordinária a ação de Deus. Como é que você pode compreender, na sua extensão, um Deus que tem poder de segurar todo esse cosmo, todo esse universo nas suas mãos? A Bíblia chega a dizer, usando uma linguagem para a gente entender, que a terra é simplesmente escabelo, ou escabelo dos pés do Senhor. Tamanha a grandeza do Deus que nós servimos. A terra é o descanso dos pés do Senhor. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. A grandeza é tão absoluta e tão extraordinária que Davi diz que essa ciência ela é maravilhosíssima para ele. Ele está dizendo, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. E para você, também é? Você valoriza esse Deus? Você se submete a esse Deus? Você tem amor, respeito e reverência a esse Deus? Davi está aqui dizendo que para ele esse Deus é algo extraordinário. Mas vamos continuar. Aí o versículo 7, ele diz assim: Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aí ele vai mostrar um outro aspecto, uma outra verdade. Tem como esconder de Deus? Será que nós podemos nos esconder de Deus? Ele inicia essa sessão mostrando que é impossível a gente fugir da presença de Deus. Não tem como o homem se esconder de Deus. Por isso, queridos, que a gente tem que procurar fazer a coisa certa, porque Deus está vendo tudo. Lembra de Adão quando ele errou? Quando ele pecou e ele percebeu que havia pecado e, consequentemente, percebeu que estava nu, coisa que até então não acontecia com ele?
E o que ele fez? Ele foi se esconder. E Deus veio ter com ele e diz, Adão, onde tu estás? E o que Adão respondeu? Eu ouvi a tua voz e temi, Senhor. Por que ele temeu? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas aí ele vai mostrar, Davi vai mostrar dentro do Salmo, olha só, o versículo de número 8, ele diz o seguinte, se eu subir ao céu, tu estás aí, ou tu aí estás. Se fizer no Seol, ou seja, na sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Em síntese, Deus está em todos os lugares. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos nos aprofundar um pouquinho dentro dessa delícia do Salmo 139. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre verdades do Salmo 139. Eu encerrei o segundo bloco dizendo de que não tem como a gente fugir de Deus. E Davi, ele consegue mostrar com muita riqueza que não adianta você, o versículo 8, subir ao céu, porque o Senhor lá está. Fazer a cama na sepultura, Seol aqui quer dizer sepultura, porque também lá tu estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, o Senhor também lá está. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Verso 11. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Então, em qualquer circunstância, se eu for para um lugar muito escuro, onde está trevas, puramente trevas, e lá me esconder, Deus fará com que as trevas se tornem luz. O versículo diz isto. Então, amados, isso me leva à seguinte conclusão. Eu, você, temos que procurar fazer o nosso melhor e, acima de tudo, estreitar o nosso relacionamento com Deus, porque esse Deus é rico, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, esse Deus é extraordinário. Você poderia continuar lendo. Olha, os versículos posteriores são extraordinários. O versículo 13 diz assim, ó, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. A partir daqui, Davi vai dar uma aula para nós de gestação. Deus nos conhece desde o estado de embrionário. Quando eu era o embrião, quando o óvulo uniu-se ao espermatozoide e formou uma vida. Olha o que está escrito nesses versículos. É por isso que nós, inclusive, eu particularmente, sou contra a manipulação de célula-tronco. Por quê?
Porque quando você começa a manipular muitas células, você está manipulando vidas. Porque quando há a união de um óvulo com um espermatozoide, ali já é uma vida. Todo o mapa, todo o DNA de vida já está ali. Querem ver? Os versículos posteriores vão me explicar isso. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos, está falando dos olhos de Deus, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Olha, Deus mostrando aqui para Davi o mapa, todo o DNA presente na vida dos homens. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa maravilhosa. Quando o embrião estava lá no ventre da mamãe, Deus já me via como eu sou hoje. Por isso que nós não podemos concordar jamais com o aborto. Por isso que nós não podemos concordar com esse tipo de prática. De vez em quando eu vejo essas discussões, e me perdoe você que talvez esteja me ouvindo e seja contra ou a favor do aborto. Nós somos contra, por quê? Porque quando você aborta, você está matando uma vida, muito embora seja um embrião, apenas com alguns dias de vida, mas lá todo o mapa genético já está construído na construção, ou na união do embrião, ou melhor, do óvulo com o espermatozoide. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E ele diz mais: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Então este salmo, meus irmãos, é um salmo que precisa ser estudado com muito carinho, porque aqui Davi está mostrando que o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso. E quando você soma todos os atributos do Senhor, quando você consegue ver todas as qualidades, amor, justiça, misericórdia da parte de Deus para com o homem, a gente fica estupefado. Extraordinariamente estupefado. Por quê? Porque Deus, como Criador do ser humano, eu sou um grande admirador de Deus, porque a criação do homem é a coisa mais linda, mais perfeita que Deus poderia ter feito. Você pegar um óvulo, um espermatozoide, e dali construir um ser pensante, capaz de fazer coisas extraordinárias. É por isso, o versículo 18 diz: se os contassem, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, eu preciso concluir o programa, mas eu gostaria de deixar bem claro que esse Deus, que conhece todas as coisas, esse Deus que sabe todas as coisas, mesmo assim, mesmo você sem pensar, ou antes de pensar já te conhecendo, Ele quer se relacionar com você. Tanto é que você precisa orar, precisa falar com Ele, você precisa expressar o que você realmente sente. Por quê? Porque mesmo te conhecendo, Ele quer se relacionar com você e quer ouvir você. É a mensagem que eu deixo para o seu coração. Verdades do Salmo 139. Vamos orar, vamos pedir a esse Deus maravilhoso para vir abençoar as nossas vidas. Vamos falar com o Pai. Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso. Eu estou diante de um
um quadro tão lindo, Pai, que mostra a grandeza do Senhor. Tu és um Deus poderoso, aliás, o Todo-Poderoso. Tu és um Deus onipresente. Tu és um Deus onisciente. Tu és, meu Pai, tudo na nossa vida. E é por acreditar nisso que nós queremos orar a Ti e pedir que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos irmãos, que nós possamos compreender a Tua grandeza, Pai. É claro que nós jamais conseguiremos em toda a sua totalidade, mas o suficiente para que a gente creia que Tu és galardoador daqueles que Te buscam. Deus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, essa irmã que ora comigo nesse momento de fé. Ajude esse irmão que está precisando de receber uma revelação desse Deus grande e poderoso que é o Senhor. Faça isso, Pai. No nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós tenhamos condições de cada dia mais crescermos na graça e no Teu conhecimento, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé e espero que Deus tenha falado com você. Deus é grande, Deus é magnífico, Deus é extraordinário. E o Salmo 139 mostra tudo isso para nós. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor, que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida. Não se esqueça, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.